a minha expectativa hoje em Deus é isso: que as decisões e as alianças que vamos fazer aqui, solenemente e espiritualmente diante do Senhor, e não faremos como instituição, não faremos como denominação, faremos como pessoas, como povo de Deus, elas vão repercutir na sua vida, na sua família, na sua casa, vão repercutir na igreja, vão repercutir na cidade, vão repercutir no país. E coisas que nós decidimos aqui nessa noite ficarão registradas no nosso coração, na memória espiritual dessa igreja. E certamente, décadas depois, nós vamos nos lembrar desses dias. Nós vamos nos lembrar do mês de abril de 2019, quando Deus nos chacoalhou de todos os lados, quando Deus nos confrontou e nos chamou a um novo nível de aliança. E eu quero começar fazendo a leitura de Êxodo, capítulo 18, versículo 19, Êxodo 18, versículo 3, Êxodo 19, verso 3. Êxodo 19, verso 3. Se você puder projetar o texto para a gente, Rodolfo, por favor. Êxodo 19, 3, diz assim, Êxodo 19, 3, diz assim: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, ele disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Você pode dizer comigo? Reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos, viu a liderança do povo, e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, e eu queria que nós respondêssemos juntos: tudo que o Senhor falou, faremos. Vamos dizer juntos? Tudo que o Senhor falou, faremos. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Esse texto tem marcado a minha caminhada, e tem marcado a nossa caminhada como igreja, desde outubro, novembro do ano passado, quando a gente recebeu o Dr. Kerry Jones aqui, e ele me deu uma direção, amigo do Bispo Paulo, vocês se lembram bem, pode colocar os slides lá, por favor, Rodolfo, vocês se lembram bem, e ele me disse uma coisa muito séria, né? A gente preocupado nas muitas coisas que envolvem o desafio de edificar uma igreja local, e nos nossos próprios desafios, e ele disse para nós e para mim: edifique um povo. Compartilhe o que Deus tem colocado no teu coração a um povo, compartilhe com o povo, forme um povo. E há uma diferença muito grande entre edificar uma igreja local e edificar um povo, né? E é exatamente o que acontece com o povo de Deus de Israel. O povo que é tirado do Egito, Deus dá algumas direções para eles. Eu queria que você acompanhasse comigo nos slides aqui. A primeira coisa é que Deus diz para eles assim: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Coloca lá para mim, Rodolfo, o segundo slide, por favor. Tudo que somos e ainda seremos vem dele. Fala comigo. Tudo que somos e ainda seremos vem dele. Ou seja, Deus estava a ponto de compartilhar com o povo uma visão, uma revelação, uma direção, porque na verdade o povo que anda na promessa, o povo que vive da promessa, é o povo que recebe, que é nutrido, que é alimentado, que é abastecido pela revelação que vem de Deus. Então tudo que nós somos e ainda seremos vem dele. E Deus diz assim para Moisés: vocês têm visto, no versículo 4, o que eu fiz aos egípcios, como eu os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. É interessante, eu já li esse texto várias vezes e nunca tinha prestado atenção a esse fato, que Deus diz que os levou o povo de Israel como asas de águia. A gente sabe que a águia voa alto, a águia vai para os lugares mais altos, a águia ganha uma visão mais ampla,
A águia é um predador incrível, porque ela é capaz de enxergar a sua realidade com amplitude. Não significa necessariamente que o povo se viu como águia. A gente vai ver que quando Moisés manda os espias, né, eles dizem que eles se sentem parecidos com outra coisa. Vocês se lembram? Eles dizem: nós nos vimos a nós mesmos como gafanhotos diante deles. Mas não é interessante que Deus está dizendo assim: eu os levei com asas como de águias. E todas as vezes que a gente se volta para Deus, que a gente olha para Deus, que a gente recebe de Deus direção e revelação, Deus vai nos levar a esse lugar. E esse é meu sentimento, irmãos. Deus quer nos levar a lugares altos nesses dias. Você crê nisso? Você recebe isso? Deus quer nos levar a lugares altos. Deus quer nos levar a contemplar coisas grandes, incríveis, incomuns, improváveis. Nunca que no melhor dos pensamentos, que na melhor das expectativas, o povo escravizado no Egito podia imaginar que sairia do Egito com as riquezas do Egito, que sairia livre, cantando, dançando, louvando a Deus, porque Deus agiu com forte mão. Eles não saíram de lá como escravos, mas saíram como livres, como o povo da promessa. Sabe, irmãos, eu creio que nesses dias o Senhor, que é a nossa fonte, o Senhor, que é o nosso sustento, Ele quer nos levar a esses lugares altos e romper todo o elo de escravidão, todo o vínculo de escravidão, e nos fazer sonhar alto. Amém, irmãos? Quantos estão dispostos a dilatar a sua visão aqui, a dilatar a sua visão? Sabe, a pensar de você coisas grandes. Quantos aqui sonham com isso? A pensar que Deus pode fazer coisas grandes, impactantes através da sua vida. E não é mania de grandeza. Não. É o senso do Deus a que você serve. Quantos serve um Deus poderoso aqui? Quantos serve um Deus poderoso? Então, se você serve um Deus todo-poderoso, a sua vida é um impacto grande na vida dessa terra. A sua vida é um instrumento poderoso nessa terra. Você não está aqui, irmãos, para usar do Senhor como bengala, como amparo apenas. Deus quer te levar a lugares altos, e Deus quer nos levar a lugares altos. Amém? O slide seguinte, Rodolfo, por favor. O texto diz assim, vamos acompanhar o que diz o versículo 5. Agora, pois... O que diz o versículo 5? Agora, pois, se diligentemente ouvirem a minha voz e guardares a minha aliança. Olha aqui a necessidade do pacto. Porque Deus quer fazer coisas grandes, ninguém tem dúvida. Que Deus quer realizar proezas, ninguém tem dúvida. Irmãos, a gente hoje tem lidado com e conhecido histórias de muita vitória no Brasil e no mundo. Pessoas comuns, homens comuns, mulheres comuns, igrejas comuns, que se levantam, que acreditam nesse negócio, que Deus nos levou a um lugar alto, que abraçam essa visão, que abraçam o Jesus Cristo vivo e ressuscitado, e dizem assim: Ele está vivo, Ele está presente, Ele está disponível, e Deus está fazendo coisas extraordinárias ao redor do mundo. O Dr. Elias disse aqui, no dia que pregou, que o cristianismo nunca colheu resultados tão grandiosos como que está colhendo hoje. A quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas. Apesar do inferno fazer questão de dizer de que a gente vai de mal a pior, nós vivemos uma época onde Deus está fazendo coisas grandes e extraordinárias através do seu povo. E Deus diz para Moisés: se vocês ouvirem a minha voz e cumprirem a minha aliança, e guardados a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade particular. Você sabe o que é o conceito de propriedade particular? Fala com o teu irmão assim: a sua vida cercada pelo Senhor. Fala para ele: a sua vida cercada pelo Senhor, a sua casa cercada pelo Senhor, os seus negócios cercados pelo Senhor, a sua família cercada pelo Senhor, porque Ele é dono da nossa vida, Ele é dono da nossa casa, Ele é dono do nosso trabalho, Ele é dono do nosso tempo, Ele é dono de tudo. Vocês serão a minha propriedade particular, diz o Senhor. A sensação que eu tenho é que às vezes a gente arrenda para Jesus a nossa vida. Sabe o que é arrendar? A gente deixa o outro usufruir, mas não é dele, continua sendo meu. Faz um contrato, 10 anos, eu vou arrendar essa terra aqui, você vai me pagar tanto, e você, enquanto você estiver aqui, o que frutificar é seu, mas a terra é minha.
Deus não quer arrendar seu coração. Ele comprou o nosso coração com alto preço. E Ele quer que a gente se torne propriedade particular. Ou seja, que você seja a menina dos olhos de Deus. Mas como é que a gente acessa isso? Ali está dizendo, o alvo é que nos tornemos um povo, uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu já ministrei aqui sobre ser um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes é um reino de homens e mulheres que são reflexos de Deus nessa terra, que representam Deus nessa terra. Sacerdote tem poder sobre a vida dele, tem autoridade. Sabe, um embaixador é alguém que recebeu a autoridade do país que ele serve para representar com tudo aquele país naquele lugar estrangeiro. Você é sacerdote. Para mim isso tudo funciona como pressuposto para nós. Se a gente quiser, a gente pode recuperar, né? Quer dizer, Deus está me chamando para, primeiro, entender que dele são todas as coisas. Segundo, entender que Ele quer me levar a lugares altos como águia. Terceiro, entender que ouvir a sua voz nos levará a um nível de intimidade e de tesouros que só quem tem intimidade conhece. E por último, entender que nós somos mais do que frequentadores de igreja. Entender que nós somos mais do que membros atendentes de uma congregação. Nós somos um reino de sacerdotes. Talvez se a gente perguntasse sobre isso, Paulo, ele ia falar disso com mais propriedade do que eu. Mas eu sou pastor há 20 anos. E nesse processo de itinerância pastoral, de mudanças, de movimento, eu já vi coisas muito diferentes acontecerem. Eu já vi uma igreja perder muitas pessoas num período, ganhar outras tantas pessoas no outro. Porque tem uma população que frequenta as igrejas que é uma população flutuante. Que na verdade ela ainda não fez aliança com Jesus. E Jesus não as rejeita porque elas são amadas de Jesus. E Jesus caminha no ritmo que elas conseguem andar. Mas é uma população que ainda se move por conveniência. É uma comunidade, de uma igreja que a gente chama de igreja circulante, que vai onde está mais legal, onde está mais badalado, onde está mais interessante. Não, ali agora tá bom, o negócio está top ali, aí vai para lá. Aí depois tem um outro lugar top. Aí depois tem um outro lugar e vai de para lá e para cá. Essas pessoas normalmente não crescem muito, não saem do lugar. Porque elas não se instalam em lugar nenhum. Na verdade, elas giram em torno delas mesmas. Elas estão o tempo todo girando em torno delas mesmas. Mas há outras que às vezes vindo deste movimento, às vezes vindo de decepções, às vezes vindo de situações problemáticas, mas têm um coração reto e querem ter uma experiência profunda com Jesus. E aí elas fazem aliança com Jesus. E como essas pessoas crescem, como essas pessoas amadurecem, como essas pessoas fazem diferença, como essas pessoas entram num nível novo de frutificação. E o tempo passa e elas continuam crescendo. O tempo passa e elas continuam avançando, porque elas entenderam que andar com Deus é um relacionamento comprometido, pessoal, íntimo, que me leva a um lugar novo. Eu posso até admitir mudanças, porque o meu ciclo terminou aqui, Deus me plantou num outro lugar, mas eu sou comprometido com Ele. E por isso eu cresço. Sabe, irmãos, isso para nós é pressuposto. Deus está querendo levantar um povo, uma família que cresce. É a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Você quer ser parte desse povo? Quantos querem ser parte? Acho que pode desligar o ventilador, por favor. Quantos querem ser parte desse povo? Quantos querem ser parte desse povo? Você entende isso? Você entende o que eu estou dizendo ou não? Faz sentido para você? Faz sentido para você? Quer dizer, Deus quer levantar um povo aqui na cidade de Petrópolis. Deus quer levantar um povo, uma família. Mesmo que a gente não consiga se achar, às vezes a gente acha que para ser família a gente tem que estar numa igreja pequena. E que a igreja não pode crescer, porque para ser bom tem que ser pequeno. A gente já resolveu esse problema aqui, a gente pode crescer do tanto que for, né? Desde que você esteja numa célula. Teve uma quinta-feira aqui que eu fiquei muito feliz, né? Muito feliz, foi essa semana passada. Eu estava saindo daqui, e aí quando eu estou saindo daqui, eu encontrei ali na escada com uma célula de adolescentes descendo a escada, né? Fui lá na sala do Bispo Paulo, estava com a escola da Bíblia lá. Aí depois
tinha o pessoal do jiu-jitsu. É a única atividade perfumada aqui da nossa igreja. Não é verdade? Que a galera, os homens começam a suar e aquela coisa, e a sala fica aquela bênção. Não sei se o Alexandre está aí, não sei se fugiu o nome dele. Douglas e o Flávio estão aí. Estão aí o Douglas e o Flávio? Não. É uma sala perfumada, que a turma começa a suar, que é aquela coisa. E aí estava. Aí quando eu desci as escadas, tinha outra célula de mulheres, da Elaine Guerin, saindo dali do salão da igreja. E todo mundo feliz. Todo mundo grato. Eu fui lá no jiu-jitsu, o Gerson me apresentou um amigo dele aqui, pastor, esse aqui é meu amigo. E se eu andasse mais um pouquinho, eu ia encontrar outros grupos pequenos, e talvez nesse mesmo dia outros grupos pequenos estavam se reunindo, onde a família da catedral se encontra como família. Então o primeiro elo desse pacto que nós queremos fazer aqui hoje, irmãos, é o pacto de sermos uma família. De sermos uma família, amém? Fala com o teu irmão assim: será que por Jesus você dá conta de ser família comigo? Pergunta para ele. Será que você dá conta de ser família comigo, hein? Olha aí, hein? Olha lá, hein? Depois que casou, fez aliança, já era, né? Dá conta de fazer aliança comigo? Dá ou não dá? Então diga com o teu irmão assim: eu tenho uma aliança com você. Fala com ele: eu tenho uma aliança com você. Nós estamos aqui por revelação de Deus, amém? Nós estamos aqui porque Deus nos revelou. Nós não estamos aqui por conveniência. Nós não estamos aqui porque aqui é legal. Nós estamos aqui porque Deus nos plantou nesse lugar. Amém? Em nome de Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor nos separou para esse tempo e nos separou para frutificar. E se a aliança é verdadeira, nos dias difíceis a gente vai continuar junto também. Amém, irmãos? A segunda coisa que para mim é importante, e aí, Fabinho, você pode segurar um pouquinho, é que nós temos uma missão. Fala com o teu irmão assim: nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Você podia ler comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo fala o seguinte, a partir do verso 15. Paulo diz assim, 2 Coríntios 5, a partir do verso 15. Olha o que diz lá: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que todas se fizeram novas. Amém, irmãos? Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você pode dizer para o teu irmão: Jesus te deu o ministério da reconciliação. Eu podia pensar em vários textos para falar da missão da igreja, da nossa missão, mas Deus trouxe esse texto ao meu coração. Qual é a nossa missão? Em primeiro lugar, viver para Deus. Fala comigo assim: eu fui chamado para viver para Deus. Você entende isso? Viver para Deus. O que é viver para Deus, irmãos? Viver para Deus. Nós somos chamados para viver para Deus, para devotar nossa vida a Ele, para fazer tudo para Ele. Tudo é para Ele, é para a honra dEle, é para a glória dEle, é para o louvor dEle. O nosso desejo é alegrar o coração de Deus. Nós rompemos com essa cultura mundana de que Deus é que se move para agradar o nosso desejo, de que Deus é que se move para agradar o nosso coração. Nós não queremos ser esse tipo de igreja, sabe, que se move para deixar todo mundo feliz, que se move para deixar todo mundo contente. Não, nós queremos agradar o coração de Deus. E porque nós queremos ver e agradar o coração de Deus, nós vemos todos segundo Cristo. Olha para o teu irmão aí. O que você está vendo na vida do teu irmão? Olha para ele aí. Hein? O que você está vendo aí na vida do teu irmão? Então fala para ele assim: eu vejo propósito na tua vida. Fala para ele: eu vejo propósito na tua vida. Eu vejo o amor de Deus na tua vida. Eu vejo unção sobre a tua vida. Eu vejo que Deus te separou para fazer coisas grandes. Eu vejo que você tem um caminho ainda para trilhar. É verdade, porque todos nós temos que trilhar um caminho, mas nós vamos ver os nossos irmãos através de Cristo Jesus. Amém?
Nós vamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta através dos olhos de Cristo Jesus. Você vai olhar para os perdidos olhando Jesus na vida deles. E como é difícil isso às vezes, porque as coisas ruins nos chamam tanta atenção. As coisas ruins nos chamam tanto atenção, mas a nossa missão é olhar para o mundo, é olhar para as pessoas, é olhar para os perdidos e ver Cristo na vida deles. Ver que ali tem um filho amado do Senhor, ali tem alguém que tem um propósito que precisa ser desenvolvido. Amém, irmãos? Nós somos, você pode ler comigo a terceira afirmação ali? Está faltando um S. Somos novas criaturas e nos gastamos para que tudo se faça novo. Vamos dizer juntos? Somos novas criaturas e nos gastamos para que tudo se faça novo. Amém ou não? Você percebe o que eu estou dizendo? Então eu queria que você olhasse para a sua casa. Queria que você olhasse para o seu círculo de amizades. Se você coloca Jesus na frente, o que você vê? Você vê Deus transformando aqueles seus amigos, você vê Deus transformando a sua família, você vê Deus transformando a sua casa. Então é isso que você vai ver e nós vamos nos gastar disso. Nós existimos, irmãos, para cumprir o ministério de Cristo, que é o ministério da reconciliação. Paulo diz assim: Deus está em Cristo reconciliando o mundo consigo. E nós temos esse ministério. Nós recebemos de Deus esse ministério. O ministério da reconciliação. O Wesley dizia assim: nós não temos nada a fazer a não ser achar os perdidos, falar do Evangelho de Jesus. Nós não temos mais nada a fazer a não ser ganhar vidas para Jesus, a não ser atrair pecadores a Cristo. Não temos nada mais a fazer. Deus nos confrontou esses dias com a história de Marta e de Maria, que Marta estava de um lado para o outro, tentando agradar Jesus a partir da sua própria perspectiva, enquanto Jesus olhou para ela e disse assim: Marta, Marta, você se inquieta com tantas coisas, enquanto uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não vai ser tirada. Sabe, irmãos, eu não quero ouvir do meu Senhor no dia do juízo, dizendo assim: você não fez o que era para fazer, você foi reprovado, porque você fez o que veio no seu coração, mas não fez o que estava no meu coração para fazer. E o coração de Jesus está voltado para os perdidos, amém, irmãos? O coração de Jesus está voltado para os perdidos. Então, quantos concordam comigo que a nossa missão é alcançar os perdidos? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse esse segundo elo da aliança. Nós queremos ser uma igreja voltada para os perdidos, amém ou não? Você sabe que isso tem consequência, né? Então diga comigo: nós queremos ser uma igreja voltada para os perdidos, apaixonada pelos perdidos, sedenta pela salvação dos perdidos. Nós queremos nos gastar, Jesus, para que tudo se faça novo ao nosso redor. Ah, Jesus, nós nos comprometemos contigo, que a nossa primeira tarefa, a coisa mais importante da nossa vida, é transformar essa realidade que nós fomos plantados e alcançar os perdidos para o Senhor. Em nome de Jesus. Você entendeu isso, querido? Quando a gente entende que essa é a nossa missão, nós não vamos perder tempo com nenhuma outra coisa. Tem muitas coisas importantes, não é verdade? Tem muitas coisas importantes. A gente, na nossa formação pastoral, a gente aprende a lidar com tudo, com tudo. Eu me lembro de um amigo pastor que me contou uma situação que a gente recebe aulas de psicologia, a gente recebe aula de sociologia, a gente recebe aula de filosofia, a gente recebe aula de tudo quanto é disciplina para que a gente tenha uma visão ampla da realidade. E eu me lembro de um pastor contando que uma pessoa procurou ele conversou, desenvolveu no problema da pessoa, deu vários conselhos. E no final ele estava quase despedindo a pessoa sem orar por ela. E ele disse: pastor, o senhor pode orar por mim? O senhor pode orar por mim? Tudo que aquele moço que procurou ajuda precisava era de uma oração.
Talvez o pastor quis ser psicólogo, quis ser sociólogo, quis ser médico, quis ser conselheiro, mas tudo que aquela pessoa precisava era de alguém que se importasse com ele e orasse por ele. Sabe, irmãos, a gente tem feito tantas coisas. Tantas coisas. Nós somos operosos. A gente trabalha a beça. Mas eu às vezes fico me perguntando se a gente está envolvido na coisa certa. Se nós já entendemos que a nossa principal tarefa, exclusiva tarefa, é resgatar os perdidos. Se os trabalhos que nós fazemos, se todas as coisas boas que nós fazemos estão voltadas para os perdidos, ou se ela tem mais a ver com a agenda de Marta, que tem excelentes ideias, que tem ótimas ideias, mas ainda são as suas próprias ideias. Percebe? Essa é a nossa missão. E a nossa visão? A nossa visão e estratégia, avança para mim por favor, Rodolfo. A nossa visão e estratégia qual é? Você pode ler comigo? Qual é a nossa visão e estratégia? Então, qual é a nossa visão? Primeiro, transformar Petrópolis. Porque a gente pode se enganar e achar que a nossa visão é alcançar 10% da cidade, e achar que é ser uma igreja grande. Não, é mais do que isso. É transformar Petrópolis. Diz assim: nós queremos Petrópolis transformada. Em nome de Jesus, nós queremos Petrópolis transformada. Você crê nisso? Você crê que Deus pode transformar essa cidade? Você crê em nome de Jesus que Deus pode transformar a sua rua, que Deus pode transformar o bairro, que Deus pode transformar a política, que Deus pode transformar a cultura, que Deus pode transformar a maneira que a cidade se organiza? Amém ou não, irmãos? Então, quantos estão envolvidos nessa visão? Nós queremos transformar essa cidade. Nós não queremos apenas ser uma igreja grande, mas nós queremos transformar Petrópolis. E de alguma maneira nós entendemos que se nós alcançarmos pelo menos 10% dessa cidade, entendendo que Deus está levantando a sua igreja também, nós não estamos únicos aqui, não somos sozinhos aqui, mas se nós cumprirmos pelo menos a nossa parte, 10% dessa cidade, essa cidade será chacoalhada pelo poder de Deus. As estatísticas dizem que há 30% de cristãos evangélicos nessa cidade, mas a gente ainda não consegue perceber os efeitos. Então nós não queremos que as pessoas se tornem apenas membros da nossa igreja. Nós queremos fazer dessas pessoas discípulos de Jesus. Amém ou não? Imagina 10%, 30 mil pessoas se tornando discípulos de Jesus. Nós queremos que essas pessoas se tornem líderes. Líderes, você é um líder. Fala com o teu irmão, você é um líder. Fala para ele, você é um líder. Você é uma pessoa que Deus quer usar. Deus quer te usar a sua influência. Às vezes a gente confunde e resiste essa palavra líder, porque a gente acha logo que líder é ter cargo, que líder é ter posição. Líder é ter influência. Você tem influência por alguém? Você tem influência na vida de alguém? Quantos têm influência na vida de outras pessoas aqui? Os maridos podem levantar a mão, em nome de Jesus. Tem influência sobre a vida da sua casa, da sua família? Tem ou não? Tem. Nós queremos que todos se tornem líderes. E a partir daí nós vamos multiplicar células e igrejas. É através do mover celular. A gente está resolvendo isso. É através do mover celular. Porque a célula é o lugar mais estratégico. É o lugar onde a gente consegue conhecer a pessoa rosto a rosto. É o lugar onde a gente consegue perceber as motivações. É muito fácil enganar, irmãos. Presta atenção. O que você está vendo do teu irmão aí? O irmão que está à frente. O que você está vendo aí? Está vendo a nuca dele, não é verdade? Você não está vendo a nuca do seu irmão? Ele balança a cabeça, de vez em quando ele levanta a mão, ele dá um amém, um glória a Deus, não é verdade? Às vezes ele cochila. Tudo que você vê é a nuca do teu irmão. Mas na célula não, na célula a gente se vê de frente a frente. Quando você não vai, o seu líder manda uma mensagem para você: olha, estou sentindo sua falta, não é? Você é desafiado a crescer, você é desafiado a avançar, você é desafiado a tomar posição. Então, nós podemos ler a nossa visão de novo? Visão e estratégia, vamos juntos? Transformar Petrópolis, alcançando pelo menos 10% da sua população para Jesus Cristo, fazendo discípulos, formando líderes, multiplicando células e igrejas. Você pode estender a tua mão para essa visão aqui? Pode? Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, eu vou pedir que o bispo Paulo ore por nós, né, nos ajudando. Ainda não estou terminando, mas eu queria que o bispo orasse profeticamente, declarando a nossa aliança em torno dessa visão. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque os nossos olhos estão se abrindo cada vez mais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos leva a lugares altos. Obrigado, Senhor, porque a visão que temos, Senhor, é próspera, é fiel, porque procede de Ti, Senhor. Por isso colocamos tudo isso que foi compartilhado pelo Teu servo. Colocamos esta aliança, este sonho, nas Tuas bondosas mãos. E ajuda-nos, Senhor, que ergamos nossos braços e multipliquemos os nossos esforços, as nossas orações, para que mais e mais pessoas sejam tocadas pelo nosso testemunho, de modo que vidas possam ser transformadas, lares e famílias restaurados e reconciliados. Profetizamos, Senhor, em nome de Jesus, que essa visão e esse sonho, o Senhor há de dar cumprimento na vida do Teu povo, o povo que aqui está reunido, para a glória do Teu nome, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Você crê nisso? Então você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Eu creio. Nós vamos viver isso. Você crê isso em nome de Jesus? Amém? Então eu quero lembrar algumas coisas muito rapidamente que Deus falou conosco nesses últimos dias. Passa para mim, por favor, Rodolfo. O pastor Paulo pregou para nós aqui outro dia falando sobre aquele paralítico que foi levado até a casa onde Jesus pregava. Eu queria apenas ler, não é? Como é que a gente vai achar os perdidos? Primeiro nós precisamos perceber o enfermo, o perdido, e ter compaixão dele. Fala comigo: compaixão. Compaixão. Sabe por que às vezes nós não vamos até os perdidos? Porque nós não nos importamos com eles. Então nós queremos compaixão. Fala comigo: me dê compaixão, Jesus. Me dê compaixão, em nome de Jesus. Nós precisamos decidir levar essas pessoas até Jesus. Amém? Os 4 amigos decidiram. Eles pegaram o paralítico, colocaram ele numa maca e levaram ele até Jesus. Então a gente precisa tomar uma decisão. Nós precisamos decidir que nós vamos levar o paralítico até Jesus. Nós vamos levar o perdido. Então a gente precisa entrar em acordo nisso. A gente precisa sentar na nossa célula e conversar. Como é que nós vamos trazer perdidos a Jesus? A gente não pode ficar esperando que eles caiam do céu, porque as últimas coisas que caíram do céu não foi boa. A gente precisa resolver que nós vamos levar os perdidos até Jesus. E aí, irmãos, para fazer isso a gente precisa tomar decisão, a gente precisa se unir. Que uma das coisas que o pastor Paulo ministrou para nós aqui é que dos 4 podia ter pelo menos 4 ideias, bispo. Um disse assim: eu vou levar o paralítico no cangote. Outro dizia assim: a gente vai colocar ele num balanço e jogar ele dentro da casa, porque a casa estava cheia, né? Nós vamos... Várias ideias surgiram, mas eles precisaram fechar em uma ideia apenas. Nós vamos subir o telhado, e do telhado a gente desce Jesus. Sabe por que a gente não prospera às vezes? Porque a gente está dividido. Um olha para a igreja e diz assim: ah, se eu fosse pastor eu faria isso. Aí o outro olha assim: ah, no meu tempo é que era bom, a gente fazia daquele jeito. E o outro diz assim: não, mas ó, não, você não sabe. Bom mesmo é o que fulano está fazendo. Não dá, irmãos. Nós vamos ter que ser humildes, nos submetermos à visão que Deus está dando. Nós já falamos da visão. Qual é a visão, irmãos? Transformar a cidade, alcançar pelo menos 10%, fazendo discípulos, formando líderes, multiplicando células e igrejas. Então já está claro. Nós vamos fazer discípulos, formar líderes, multiplicar células e igrejas. Está claro. O caminho está decidido. Você acabou de concordar com ele. Então nós não vamos inventar a roda já está rodando. Depois, pode avançar, Rodolfo, por favor. Ao mover-se na direção de Jesus com o perdido, haverá sempre desafios. Nós vamos ter problema, vamos ter luta. Vai ter gente que vai dizer assim: poxa vida, eu já ouvi isso 500 vezes. O pastor agora só tem olhos para os novos. Você já viu numa casa que nasceu uma criança, alguém ficar preocupado com o adulto que já está lá, com o adolescente que está lá, não é? Não, a gente preocupa com quem está chegando mesmo. E os maduros cuidam uns dos outros e cuidam dos perdidos. E quando um maduro se fere, quando um maduro se machuca, quando um maduro precisa de atenção, tem um discipulador perto dele, para cuidar dele, para chamar a atenção da igreja, para cuidar dele. Não é verdade? Porque todos são importantes, mas a prioridade é o perdido. É impossível cumprir a missão com 2 caminhos. Então nós vamos ter que alinhar a igreja numa direção só.
A gente vai nessa direção. A gente vai nessa direção. Avança um pouquinho para mim, Rodolfo. E aí eu faço algumas perguntas e eu prometo que eu estou quase terminando. Avança para mim, por favor. A pergunta é, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Como vamos alcançar os perdidos? Então diga comigo assim: um mover sobrenatural de oração e avivamento. Você pode dizer comigo? Um mover sobrenatural de oração e avivamento. Um mover sobrenatural de oração e avivamento. Nós vamos orar, irmãos, amém? Vamos orar, e vamos orar, e vamos orar, e vamos clamar, e vamos clamar, e vamos pedir, até que Deus nos habilite, e vamos clamar, e vamos clamar, e vamos orar mais, e vamos orar, e vamos orar, e vamos orar mais. Porque a palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Nós oramos pouco e temos pouco poder. Se orarmos mais, teremos mais poder. Se orarmos mais, se buscarmos mais a face do Pai, nós veremos sinais e maravilhas acontecendo aonde nós estamos, na nossa célula, no nosso ministério, na nossa casa, no nosso trabalho. Eu posso ver você e a sua célula assim de mãos dadas, orando pela cidade de Petrópolis, orando pelo Brasil. Você pode ver isso em nome de Jesus. Um mover espontâneo, um mover espontâneo. Eu dou graças a Deus nessa igreja, bispo, porque não precisa dar muita ideia que as coisas começam a acontecer. Essa igreja não para, é o dia inteiro, movimento e movimento e movimento. Então nós vamos nos mover em oração, amém ou não? Nós vamos nos mover em oração. Você vai dar o seu jeito, né? Eu fui essa semana em Resende e era 11 horas da noite. O pastor falou assim: pastor Rodrigo, ó, Evander, agora está chegando uma célula lá que se reúne às 11 horas da noite na igreja, não é? Se o seu negócio é de madrugada, aleluia, você vai orar de madrugada, você vai orar de manhã, você vai orar na hora do almoço, você vai orar de tarde. Mas nós vamos orar, e você não vai esperar que o pastor te convoque para orar, é você que vai orar. Fala com o teu irmão: vamos orar, irmão, vamos orar, fala para ele, vamos orar. Então ora aí, fala: Jesus, abre meu coração, me dá sede da tua presença, me dá sede da tua presença. Porque nenhum avivamento, irmãos, aconteceu sem antes o povo se render em oração. Próximo slide, por favor, Rodolfo. Nós teremos células impactantes e transformadoras. Fala comigo assim: células impactantes e transformadoras. Células que oram, acontece milagre. Célula que ora, a palavra é poderosa. As pessoas são quebrantadas diante da ministração da palavra. Células que oram são células atrativas. Células alinhadas com a visão são células que atraem pessoas, que envolvem pessoas. A sua célula é boa? Pergunta para o teu irmão: a tua célula é boa? Você gosta da tua célula? Gosta? É legal a tua célula? É? Você não tem uma célula ainda? Meu irmão, por favor, em nome de Jesus, vem para a célula. Fala para o teu irmão assim: vem para a célula, irmão, vem para a célula. Eu vou colocar essa arte no Facebook lá, você compartilha. Vem para a célula, hashtag vem para a célula. Nós queremos células vivas. Amém, irmãos? Eu lembrei ali de João 3,34. O que está escrito em João 3,34? Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Sabe quando? Fala para nós, bispo. Conclui. Olha isso. E assim conhecerão todos que sois meus discípulos. A igreja que prospera é uma igreja de relacionamentos, onde todo mundo se importa. Onde todo mundo se importa. Eu não dou conta de falar para todo mundo. De vez em quando eu escrevo para alguém e digo: estou sentindo sua falta, estou percebendo a sua ausência, você é muito importante. Mas eu não consigo fazer isso com todo mundo. Se você conseguir me ajudar, se nós fizermos juntos, nessa nação de reino e sacerdotes, todos se sentirão amados, todos se sentirão envolvidos, todos se sentirão atraídos, e todos vão cumprir o propósito de Deus para suas vidas. Avança para mim, Rodolfo, por favor. Cultos atrativos e inspiradores. Essa foto é muito legal, ela está pequena ali, mas naquela hora eu estava acabando de fazer o apelo, e o Hudson aqui, está fazendo aniversário hoje também. Dá um aplauso para o Hudson aqui, ó. Dá um aplauso para ele aqui. Levanta a mão aí, Hudson.
Eu estava fazendo o apelo e eu com a mão levantada e o Hudson levantou a mão na mesma hora e alguém pegou a foto. Você viu lá, Hudson? Tá lá, ó, você lá. Levantando a mão, tá longe a foto. Aceitando Jesus, entregando a vida a Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Hudson mais uma vez? E naquele dia o Hudson, a esposa do Hudson pai, se reconciliou com Jesus. A família inteira rendida aqui diante do Senhor. Nós queremos cultos atrativos, cultos onde as pessoas percebem o poder de Deus e se comprometem com elas. Amém, irmãos? Como é que o culto é atrativo, irmãos? Fala com o teu irmão assim: quando a sua vida é atrativa. Fala para ele: quando a sua vida é atrativa. Vamos lá, vamos avançar, por favor. Dia do amigo nas células. Depois eu vou falar sobre isso com mais lagar, mas nós vamos começar a ter estratégias missionárias para poder atrair as pessoas para as células. Pode avançar, Rodolfo. Casas de paz, a gente vai investir nesse negócio. Mais uma, Rodolfo. Renove. É a nossa rede para pescar gente para Jesus. É uma das nossas redes. Eu estou respondendo a pergunta: como nós vamos alcançar pessoas para Jesus? O que mais, Rodolfo? Classe de integração. Eu só estou te mostrando que a igreja tem um trilho. Se você quiser ajuda para alcançar pessoas para Jesus, a gente está aí com ferramentas, com estrutura para te ajudar. Avança, Rodolfo. Escola de líderes. Ora, pastor, mas eu vou alcançar vidas para Jesus através da escola de líderes? Como é que é isso? Claro, se você prepara os seus discípulos, eles vão servir melhor. Uma unidade inteira, a gente passa um mês ensinando as pessoas a ganhar pessoas para Jesus. Um mês não, 7 semanas. O segundo modo da escola de líderes é como ganhar pessoas para Jesus. Então, se você tem célula e mandar as pessoas para a escola de líderes, você vai ajudar as pessoas a ganhar pessoas para Jesus. Por fim, fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Mas pastor, eu vou ganhar vidas para Jesus sendo fiel nos dízimos e nas ofertas? É. Uma forma de dizer que Deus vai levar essa igreja a fazer mudanças visíveis. Como nós temos feito na nossa estrutura, no nosso prédio, a gente tem colocado uma recepção acolhedora para as pessoas. A gente mudou o gabinete, a gente criou um cenáculo lá na frente para dizer para as pessoas. A gente foi lá para a rua para dizer assim: hoje tem terça e quinta, um encontro com Deus, com as pessoas. A gente está chamando as famílias para vir para cá e a casa se enche deles aqui precisando de amparo. Nós mudamos, pintamos aqui para atrair pessoas. Muita gente não entendeu, mas hoje nós temos pregações feitas aqui que 270 mil pessoas já visualizaram. Quando que na história dessa igreja uma pregação foi assistida por 270 mil pessoas? Entende? Nós temos uma comunidade de 13 mil pessoas inscritas no canal do YouTube da igreja. Então nós queremos uma imagem que comunique para eles que a gente está preocupado com eles. Nós queremos fornecer, então a gente filma, fotografa, põe no Facebook, põe no YouTube. Porque nós estamos preocupados com perdidos. Agora, querido, se eu não conseguir separar 10% do meu salário para entregar no altar do Senhor, como é que eu vou viver a visão que Deus me deu? Se eu não conseguir entregar a oferta, se eu não conseguir fazer mudanças visíveis, se eu não conseguir mudar o meu comportamento, se eu não conseguir falar com as pessoas direito, se eu não conseguir cumprimentar, se eu não conseguir mudar a minha forma de vestir, se eu não conseguir me comportar nas redes sociais e brigar com todo mundo na rede social, se eu não mudar o que é visível, como é que eu vou mudar o invisível? Nós fizemos uma aliança outro dia, há um tempo atrás, um desejo de contribuir com a construção das casas na Síria. E por conta do momento que a gente vive no nosso país, a gente ainda não conseguiu começar essa contribuição. Mas eu disse para a Alessandra, tenho dito e disse para ela: Alessandra, nós vamos começar. Com condições ou sem condições, nós vamos começar. Nós vamos começar porque oferta a gente não dá porque tem dinheiro. Oferta a gente dá porque a gente crê naquele que nos dá a semente. Dízimo a gente não dá porque tem dinheiro. A gente dá porque crê. Então, irmão, sinceramente, se nós não conseguirmos ser fiéis no visível, como é que nós vamos ser fiéis no invisível? A hora que a gente começar a ser fiel no visível, o invisível também vai ser alterado.
E coisas substanciais, coisas grandes vão acontecer na nossa vida. Coisas grandes vão acontecer e os perdidos serão alcançados. Porque Deus vai aumentar a nossa sementeira. Amém ou não amém? Deus vai aumentar. E aí? Pode avançar. Está terminando. Eu imagino que as pessoas que estão mais envolvidas nos ministérios estão perguntando: pastor, mas e os ministérios nessa história? Lê comigo o que está escrito ali. Ministérios e integrado no mover das células. É claro que os ministérios são importantes. São muito importantes. Mas eles precisam estar envolvidos no foco que Deus tem dado à igreja. É salvar os perdidos. Cada ministério vai se perguntar: como é que a gente faz para salvar os perdidos? Como é que a gente faz para alcançar os perdidos? Como é que a gente faz para mandar esses perdidos para a célula? Como é que a gente... Todo mundo trabalhando no mesmo propósito. E finalmente, olha lá. Avança, Rodolfo. Ações inovadoras de acordo com o sopro e a inspiração do Espírito Santo. Eu coloquei algumas coisas ali. Mas tem muito mais coisa acontecendo. Ali tem a escola da Bíblia, ali tem encontro de empreendedores, ali tem Renove Kids, ali tem mosaico, ali tem grit, ali tem jiu-jitsu, tem funcional, tem culto de mulheres. Eu poderia colocar ali artesanato, eu podia colocar ali a dança alemã que começou a acontecer na igreja, eu podia colocar fotos da ação social, eu poderia colocar tantas coisas que acontecem, que não precisam de uma estrutura, mas que vão acontecendo de acordo com o sopro do Espírito. E na medida que Deus acha pessoas disponíveis para fazer. E assim, pode fechar, Rodolfo, pode avançar. E assim, nós vamos assumir hoje uma meta. Eu queria que você ficasse em pé. Nós queremos no ano de 2019 ainda alcançar 200 novos discípulos. Você pode dizer comigo? 200 novos discípulos. Pastor, é muita gente. No ano passado nós alcançamos 147. Então acho que dá para a gente alcançar 200, não dá? Quantos creem que dá? Quantos creem que dá? Dá ou não dá? Nós queremos 30 novas células. Nós temos 58. Então, se a metade multiplicar, nós alcançaremos 30 novas células. E nós seremos 90 células. Com mais um pouquinho, 32, nós seremos 90 células. Nós temos hoje em torno de 520 pessoas envolvidas em células. Nós queremos que até o final do ano 800 pessoas estejam envolvidas em células. Você acha que é possível ou não? É possível ou não, irmãos? É? Então vão falar comigo. 200 novos discípulos. 30 novas células. 800 pessoas em células. E o que significa isso, gente? Significa a gente avançando na direção da nossa visão. Nós não vamos alcançar os 30 mil da noite para o dia, mas nós vamos avançar dia após dia. Nós temos hoje 525 pessoas envolvidas em célula. Vamos dizer, a gente tira aí, vamos tirar 10% disso. Vamos dizer que são mais de 10%, vamos dizer que são 450 pessoas. Porque digamos que uma parte dessa é visitante, é gente que vai de vez em quando. Se cada um ganhar uma até o final do ano, nós teremos 850. Percebe? Até o final do ano. Fala com o teu irmão. Até o final do ano. Fala para ele. Até o final do ano. Você gerando cuidando batizando até o final do ano. Em setembro nós vamos fazer o batismo das células. Cada célula vai trazer o filho que você ganhou para Jesus. Amém, irmãos? Quantos entendem que isso aqui é possível em nome de Jesus?